O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Encho-me de sofrimentos até o anoitecer. É isso que nós escutamos Jó dizer em seu lamento, o lamento que nós ouvimos na primeira leitura. Jó é um homem certamente perseverante, justo, mas não é paciente, como nós geralmente o pintamos. Costumeiramente a gente diz assim: aquela pessoa tem a paciência de Jó. Não é assim que a gente costuma dizer? Pois bem, se tem uma coisa que Jó não tem, é paciência. E isso, quem diz, é um dos maiores especialistas em textos sapienciais e no livro de Jó, o cardeal Ravasi. De fato, parece que Jó não é um homem muito paciente. É, muito pelo contrário, um homem que reza com coragem, intrepidez e não aceita o sofrimento com resignação. Não, ele protesta contra o seu sofrimento e protesta inclusive contra Deus. É capaz de colocar Deus contra a parede. É esse o tipo de oração que Jó faz. É um tipo de oração que se parece com uma luta. De fato, Jó luta com Deus como Jacó uma vez lutara. Luta em sua oração, mas não desiste da fé. Por isso nós podemos dizer, ele é um homem perseverante, porque não desiste. Porque insiste contra toda a esperança. Porque persiste apesar da cruz e da dor. E insiste em lançar sua vida nesse Deus misterioso e desconhecido. Hoje, o lamento de Jó fala de algo muito próprio da nossa existência. Em primeiro lugar, aquela sua afirmação, sua questão. Não é acaso verdade que a vida do homem é uma luta sobre a terra? Nós não travamos, parece que uma luta incessante, sem descanso. Parece que de sol a sol nós experimentamos esse dado na nossa existência. Há fadigas, o ser humano fadiga na luta. Há outro detalhe que Jó conta-nos sobre a existência humana. A existência humana também está marcada pela insatisfação. De manhã, a gente já espera a tarde. À tarde, a gente conta os sofrimentos até o anoitecer. Chega o anoitecer,
nós estamos aguardando o amanhecer. Nunca estamos no instante, nunca presentes, sempre insatisfeitos, ansiosos, pensando no além ou no aquém, mas nunca no momento. Jó ainda termina dizendo que nossa vida é de fato como um sopro. E é verdade, nossa vida parece mesmo um sopro, um átimo de tempo, como uma erva que viceja pela manhã, mas à tarde já se secou. Parece que a vida tem a mesma rapidez do que a lançadeira do tear. E a qualquer momento o tear pode ser cortado e o fio de nossa vida se perder. À primeira vista, esse lamento de Jó pode parecer muito pessimista, mas ele traduz essa experiência tão humana que é a experiência da dor e do sofrimento. E quantas vezes nós ficamos amarrados nas nossas dores? Quantas vezes nós experimentamos o sem sentido da vida, o absurdo, não só das experiências sofridas, da morte, da finitude, mas o absurdo de não haver um sentido dado, de nós termos que inventar para viver um sentido para a nossa própria história e para a nossa própria existência. Parece custoso, parece árduo, mas o lamento de Jó é um lamento de quem é ainda justo e fiel. Alguém que lamenta, mas não deixa de caminhar. E a resposta que o Salmo canta a essa primeira leitura é uma resposta que nos ensina a aguardar, melhor dizendo, Deus que conforta os corações. Conforta os corações despedaçados. Enfaixa os corações feridos e os cura. Essa é a nossa esperança em Deus. A esperança de que o nosso coração, muitas vezes quebrado, ferido, que os cacos e os nossos pedaços possam ser refeitos. Que a gente possa relançar a vida de algum modo e corajosamente persistir. Enquanto a primeira leitura diz que Jó sofria até o anoitecer, o Evangelho nos diz que Jesus cura até o entardecer. Jesus é a força curativa do Pai, é a força sanante. Saúde e salvação têm a mesma raiz. E onde Jesus Cristo chega, o ser humano encontra de novo a sua inteireza. E hoje nós escutamos exatamente uma cura, a cura da sogra de Pedro. Mas o que mais estranha nessa cura é que não há palavras milagrosas, não há um gesto poderoso, não há uma força teúrgica. Jesus não faz mágica, não faz nenhuma espécie de feitiço. Sua cura é tão simples quanto eficiente. Se vocês se atentaram bem, o que Jesus faz para curar a sogra de Pedro? Em primeiro lugar, se aproximou dela. É a primeira coisa realmente curativa, aproximar-se. E Jesus Cristo é a própria presença de Deus que se aproxima de nós. É o próprio reinado de Deus que chega e se faz próximo. Também conosco, a vida poderia ser muito mais sã, sadia, salva, se a gente desse lugar à proximidade. Mas outra é a nossa cultura. A nossa cultura é a cultura das distâncias assistidas, das distâncias vigiadas, das distâncias perseguidas, mas não da proximidade. Com Jesus Cristo, nós somos convidados a isso, aproximarmos-nos, vencer as barreiras das distâncias, como Ele mesmo o fez. Afinal, à distância, a gente não pode amar.
Como dizia o Papa Francisco, a igreja não ama por carta, não pode amar por carta. Nós também não podemos amar à distância. E, aliás, reparem que Jesus Cristo está numa casa. Que é uma casa, se não o lugar da intimidade, da partilha? Ou deveria ser, porque nossas casas têm cada vez mais portas fechadas, cada vez mais barreiras, cada vez mais indiferença. Pois Jesus começa curando assim. Aproxima-se. O segundo gesto é tão simples quanto o primeiro. Estende a mão. Que gesto simplório, mas cada vez mais inutilizado por nós. Nós estendemos a mão, de fato, mas para pôr o dedo em riste e julgar o irmão. Nós estendemos a mão para atirar pedras, as pedras dos nossos juízos e das nossas condenações, até religiosas, ou quanto mais religiosas. Nós estendemos a mão, mas não para segurar, não para levantar, não para ajudar. E esse gesto é o gesto de Jesus que completa a sua cura. Estender a mão. Quantas vezes nós precisamos apenas disso, de uma mão estendida? Não de palavras, não de discursos, apenas isso, uma mão que se estenda e nos ajude. O terceiro gesto de Jesus é ajudar o outro a levantar-se. Levantar-se aqui tem uma gama de significados imensa, mas o texto nos ensina que trata-se de uma ressurreição. Quantas vezes a gente está caído, despedaçado e precisa ser ajudado a levantar-se? Pois é o que Jesus faz e nos ensina a fazer. Ajudar o outro a levantar dos seus desesperos. Ajudar o outro a levantar-se dos seus medos. Ajudar o outro a levantar-se daquilo que o entristece e o faz afundar na vida. A cura de Jesus não é outra coisa senão ajudar o ser humano a recuperar a coragem de ser para viver. Não é outra coisa que não ajudar o ser humano a atravessar as suas dores, cruzes e sofrimentos. A superar tudo aquilo que o exclui, que o retira de perto de Deus e da salvação. Cura não é simplesmente restaurar a saúde física. Isso é pouco. Para Jesus Cristo, cura é a capacidade de se pôr de pé na vida. Por isso tem muita gente sã, mas não curada. Tem muita gente sadia, mas não curada por Jesus. Cura é aquilo que tem como consequência o serviço. E não é à toa que a sogra de Pedro imediatamente se pôs de pé e começou a servir. É por isso que tem muita gente sadia, mas não curada. Porque está fechada nos seus próprios desejos e interesses e não a serviço. Essa mulher é uma diaconisa. Diaconia significa isso, pôr-se a serviço. A restauração que Jesus faz do ser humano por inteiro é nos colocar com coragem para amar e servir. Muitos são trazidos até ele. Diz o Evangelho que entardeceu. Passou o sábado, começou o domingo. Parece que as pessoas esperaram a lei cair. A lei que proibia de fazer qualquer coisa em dia de sábado. Lei que não funciona para Jesus, pois ele levanta um corpo em dia de sábado. Levanta o corpo da sogra de Pedro. A proibição é clara. Não é possível fazer nenhum trabalho em dia de sábado, nem levantar algo, algum objeto, quanto menos um corpo. Jesus Cristo não se preocupa com a lei, ele se preocupa com a vida. Levantar alguém é mais importante do que cumprir um preceito. Pôr alguém de pé é mais importante do que seguir a norma religiosa. Mas para isso é preciso que a gente toque os intocáveis. Que a gente
inclusive toque os intocáveis para a religião. Aos intocáveis da própria religião, da religião muitas vezes puritanista, legalista. Ela cria o grupo dos excluídos, como a mulher era na época de Jesus. A mulher era apenas uma excluída na época de Jesus. E se estava doente, era duplamente excluída, considerada uma maldita por causa de sua doença. E se ela está acometida de febre, na época de Jesus, febre é uma doença desconhecida. Alguém esfria, alguém esquenta, bate o queixo. As pessoas olham para a doença e pensam, é um demônio. Essa mulher está possuída. Então ela é triplamente condenada. Jesus Cristo atravessa todo o preconceito religioso, a lei, e toca a intocável. Pois é precisamente isso o que nós devemos aprender com Jesus. A sermos capazes de dar a mão e levantar os que ninguém mais levanta. Jesus Cristo curou muitos, diz o Evangelho. E de madrugada ele foi rezar. Então os discípulos foram atrás dele para perguntarem onde ele estava, pois eles todos estavam procurando. Esse detalhe do Evangelho é muito fundamental também. Todos estão procurando Jesus. E a pergunta no tempo comum é justamente essa. E nós? Estamos procurando Jesus? Estamos atrás dele? Ou não? Vamos à casa para nos encontrar com ele? Para oferecer o nosso coração despedaçado para que ele o cure? Ou ficamos à distância? Ou ficamos congelados, paralisados, fixos nos nossos sofrimentos? Todos estão procurando Jesus. E nós? Estamos procurando quem? Nós que temos uma vida tão rápida quanto a lançadeira do tear, que a qualquer momento poderá ser cortada. Nós com as nossas fadigas, nós com a nossa finitude inflamada, a quem temos procurado? Que nós também aprendamos então a procurar Jesus, na noite, de madrugada ou de manhã, que seja, porque esse encontro com ele é sempre um encontro que vai nos pôr de pé. Amém. Amém.